tertúlia. Meu boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 10 de março de 2016. Estou bem adiantada no tempo, né? 10 de março de 2016, uma quinta-feira. O verbete é de número 3.688, com 4 páginas, 51 logias e 7 máximos. O tema, bilhete da lucidez, da especialidade autolucidologia. A autora do verbete, professora Kátia Aracaki, nossa verbetógrafa já veterana. Professora Kátia está presente no livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Ela é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente em Conscienciologia desde 1996, autora dos livros Viagens Internacionais, Nomadismo da Conscienciologia, Antibagulismo Energético e coautora do livro Cognópolis, Um Lugar para se Viver. Ela é tenepsista desde fevereiro de 2008 e EPICOM desde novembro de 2011. O bilhete da lucidez é o registro realizado pela Consciem, homem ou mulher, em momento de plena autoconsciência, concernente a assunto pertinente em determinado momento evolutivo, para ser lido pela própria pessoa em ocasião de possível obnubilação consciencial. O holopensene pessoal da lucidez, a forma holopensênica, a autorretilinearidade pensênica, a influência holopensênica na Consciem, a chamada ao autodiscernimento, o alerta à autocentragem, o histórico consciencial, as vivências conhecidas, as autorreflexões, as autoanálises, as autoavaliações, a autoconscienciometria, a autoconsciencioterapia, os trafares identificados, as conjunturas desfavoráveis, o passado perscrutado, as auto-orientações, as autoprescrições, as automotivações. A Consciem amparando a si própria em momento crítico, a autorresponsabilidade interassistencial. Na parafatologia, a gente destaca a autoconscientização energética e psicossomática, a identificação da autoassedialidade, a sinalética energoparapsíquica, o rechaço às interferências espúrias, as rememorações do curso intermissivo, as inspirações proexológicas, o conteúdo dos fenômenos parapsíquicos, o amparo extrafísico de função. A divisão do detalhismo apresenta 27 seções e na divisão da argumentologia, no item taxologia, a professora Kátia, ela traz a título de exemplos 10 tipos de bilhetes de lucidez com os respectivos objetivos. Vale a pena então dar uma lida nessa listagem, é bastante exemplificativa, de quais são os tipos, então, de bilhetes de lucidez, alguns tipos de bilhetes de lucidez que nós podemos nos autoprescrever. Do item remissiologia, dos 15 verbetes apontados, nós destacamos autodiscernimento, despertez, lucidologia, oscilação da autolucidez intrafísica e prumo ortopensênico. O bilhete da lucidez é o lembrete da própria Consciem para si mesma, visando salvaguardar posturas e autorresoluções evolutivas tomadas em momentos de autocentragem consciencial. Você escreve bilhete da lucidez visando manter-se firme nas autodeterminações evolutivas? Quais têm sido os resultados evolutivos a partir disto? A bibliografia específica traz uma referência. Partindo agora para a mega-análise realizada pelas voluntárias da Enciclosapiens, nós temos escrita, registro, anotação, profilaxia, lembrete, grafologia, prospectiva, salvaguarda, obnubilação, esquecimento, auto-orientação, lateropensenidade,
antinosografia, reequilibrante, anti-armadilha, autolucidologia, autocentragem, anticomocionalismo, mnemosomatologia e autoincorruptibilidade. Kátia, muito interessante seu tema, e aí a gente quer saber, né, dentro daquela pergunta clássica, qual o motivo, o que você pensou, qual a ideia que você teve, o objetivo que você teve ao trazer o tema desse verbete. A questão do bilhete da lucidez eu usei bastante, principalmente quando eu cheguei na conscienciologia e fiz algumas reciclagens assim grandes na vida. E agora com a África eu estou vendo que também ele está sendo útil. Aí eu resolvi escrever o verbete em função disso. Você pode falar? Já vou fazer a primeira pergunta aqui. Em quais questões da África que você, quando você falou agora, no caso da África? Nas primeiras viagens que a gente fez para lá, eu notei que se eu não tivesse bem claro e por escrito o que eu estava fazendo lá, eu poderia ter feito algum tipo de desvio ou de não ter conseguido alcançar alguns objetivos que a gente tinha naquela época. Então, eu não conhecia como era o Holopensene de lá, mas essa técnica aqui me ajudou bastante diante da oscilação que existe lá em termos holopensênicos e que, consequentemente, afeta as consins, nos afeta, ficar mais firme no objetivo central da proposta do trabalho de voluntariado lá. Então vamos às perguntas aqui dos teletertulianos. A verbetógrafa, a professora Kátia, na fatologia, na segunda linha. O que devemos prestar atenção quanto ao histórico pessoal e a relação com o uso do bilhete da lucidez? No histórico, a pessoa tem que ver quais são os mata-burros, né, que em geral ela cai. Isso geralmente não é só na mesma vida, tende a se repetir de uma vida para outra. Então é igual aquele filme lá do Dia da Marmota, né? Feitiço do Tempo. Se a pessoa ela for fazendo uma retrospectiva, ela vai vendo que ela tende a falhar sempre nos mesmos pontos. E aí o bilhete da lucidez pode ajudá-la a lembrar a si mesma desses trafares, dessas tendenciosidades que a pessoa tem e que ela tende a repetir. E aí evitar, né, os mesmos erros, né, fazer a profilaxia dos mesmos equívocos. Agora, na página 7, na parafatologia, na terceira linha, de que modo o bilhete de lucidez pode auxiliar nas rememorações do curso intermissivo? Aqui é o contrário, né? A partir do momento que a pessoa ela tem uma expansão de lucidez, ela rememora questões que ela vê que não são da mesologia, não são da genética, não são dessa vida, que é uma questão que ela está resgatando com os magnos. Então, vale a pena ela escrever, porque se ela não escreve, aí depois ela vira abóbora e esquece tudo isso, né? Agora, na página 8, em efeitologia, na segunda linha, vejo a atuação dos efeitos das alterações hormonais nas emoções, principalmente nas mulheres, com flutuações dos hormônios femininos ao longo do período menstrual. Como reverter ou minimizar tal efeito? Em primeiro lugar, a pessoa ela tem que cuidar das condições somáticas e intrafísicas, né? A alimentação, descanso, exercício, a própria questão da dosagem hormonal, a agenda da pessoa, aliviar mais nesses dias, ela treinar técnicas de relaxamento, de autocontrole. Mas depois, como aquilo se repete, fica bem fácil, né? Porque se repete, a pessoa vê quais as alterações de comportamento que ela tem e o que ela pode fazer para minimizar, para cortar, né? Para eliminar essa condição da vida dela.
E na página 8, em Paradoxologia, na segunda linha. Como surge o paradoxo da autossabotagem quando a consciência age contra si mesma e os próprios ideais evolutivos? Não é um contrassenso? Mas isso é muito comum, né? Existem muitos livros sobre autossabotagem e que mostram como que as pessoas, às vezes, assim, elas estão próximas de alcançar aquilo que elas querem, elas conseguem se organizar até um ponto para atingir determinadas metas e depois elas mesmas, devido a algum mecanismo de autoassédio, elas se sabotam e acabam agindo contra, né, aquilo que elas tinham em mente. Então, isso daí, quando a pessoa conseguir ter bem claro qual é o mecanismo de funcionamento que ela tem, ela deve escrever sobre isso para ela poder vencer essa condição. Oi, Socorro. Na página 7, na fatologia, a terceira linha, no final da terceira linha, as conjunturas desfavoráveis. Quais são essas conjunturas? Então, por exemplo, eu estava falando do caso da África, né? O holopensene lá, ele flutua bastante. A professora Cristina até já esteve lá também. E daí o que acontece tem condições que a pessoa domina, tem condições que a pessoa não domina. Então, uma situação de comocionalismo público, por exemplo, a gente está vivendo no Brasil uma condição dessas, né? Conjuntura desfavorável, uma crise política, econômica enorme, isso afetando a vida profissional, a vida pessoal de muitas pessoas. Então, a pessoa, às vezes, ela tem que ver que medidas ela tem que tomar para ela não afundar nesse contexto, tá certo? Quer dizer que é uma redução da lucidez nesse momento desses contrafluxos. Com certeza. E principalmente quando envolve o grupo, a coletividade, né? Quando é só a pessoa, menos pior. Mas aí quando envolve um maior número de consciências, consciência e consciex, fica tudo mais perturbado. Se a pessoa não domina energia, se ela não sabe fazer encapsulamento, blindagem dos ambientes, que são condições bem avançadas, a tendência dela é sucumbir, mesmo ela não tendo uma relação tão direta com aquilo. Então, ela tem que tentar se preservar. Kátia, boa Oi, tarde. tudo Já bom? estávamos com saudade, viu? Aqui na página 7, na fatologia, a segunda linha de baixo para cima. A consim amparando a si própria em momento crítico. Você poderia comentar? Então, isso aqui é o seguinte, a pessoa ela já tem que fazer uma prospectiva do que pode acontecer na vida dela que vai afetá-la. E ela mesma já tomar uma providência, não ficar achando que, quando aquilo acontecer, alguém vai socorrê-la, entendeu? Então, tem muitas coisas, por exemplo, questão da dessoma. Muita gente vai dessomar antes de nós e uma hora nós vamos dessomar. Se a pessoa tem algum conflito, alguma dificuldade com essa condição da dessoma, o que ela faz quando ela está lúcida, quando ela está equilibrada, quando a vida dela está organizada, para quando uma situação dessas acontecer, ela conseguir manter a autocentragem. Tá? Eu poderia perguntar mais? Comenta também, aqui na enumerologia, você colocou vários tipos de bilhetes, né, de lucidez. Sim. Eu gostaria que você explicasse assim para você como é o bilhete e o CPC. Como funciona? No CPC ou na numerologia? Não, é numerologia, sim, mas é um bilhete que você coloca aqui. Então, por exemplo, bilhete da lucidez estudantil. Então, vamos supor que tem uma pessoa que estuda muito, mas toda vez que ela vai fazer prova, ela fica muito nervosa e acaba tendo um resultado aquém do que ela estudou. Então, ela pode fazer um bilhete para si, ela já sabe o que acontece. Então, ela pode fazer um bilhete para ela ler um pouco antes da prova, durante a prova, entendeu? Sim. Então, seria nesse sentido daí, ó.
bilhete da lucidez em viagem. O que costuma acontecer com a pessoa em viagem que ela poderia fazer uma prevenção, uma profilaxia de vezes futuras? Então, vamos supor assim, a pessoa gosta muito de comprar. Então, ela acaba gastando todo o dinheiro antes da viagem acabar. Então, que tal ela fazer um bilhete e ela falar assim, ó, todo dia eu vou fazer as minhas contas e eu não vou embarcar nesse holopensene comercial, de compra, tudo mais. Esses são bilhetes assim, bem simples, né? Os bilhetes mais complexos são aqueles bilhetes de quando você tem assim, uma visão muito clara de uma situação, mas aquilo não é a sua lucidez só, tem um parador por trás, tudo mais. Então, quando você enxerga aquela situação, você entende, fica tudo mais claro, você acha que aquilo é possível de ser feito, etc. e tal. Mas aí, muitas vezes, quando sai o amparo, quando as dificuldades começam na operacionalização, aí a sua tendência é falar, não, acho que isso aqui eu não quero não, entendeu? Então, aí, nessa hora que você tem que escrever, tem que ter feito esse bilhete para você ir em frente, porque você conseguiu vislumbrar o cenário macro daquilo dali. Só que você não vai ficar com aquela visão lúcida o tempo todo. E aí é que é a dificuldade. Um outro caso também é assim, você teve essa visão, você está mais mental somática, então você toma uma decisão. Mas aquilo afetivamente para você tem um custo muito alto. Então, quando você também vai ter que implementar e sustentar aquela situação, é muito difícil, porque assim, racionalmente, quando você estava bem lúcido, você viu que era o melhor. Mas no dia a dia, na consecução, aquilo é muito... Você vai ter que abrir mão de muita coisa, é muito doído, é muito difícil. E aí que você tem que fazer esse bilhete, porque aí na hora que você estiver sucumbindo e querendo desistir, querendo voltar atrás, aí você, não, mas olha aqui, mesmo que você não resgate aquele holopensene, daquela lucidez mais plena, mas aí você tem que confiar em você e lembrar, não, eu tive isso e olha o que eu escrevi para mim, agora eu tenho que honrar isso daqui. Pelo que eu estou percebendo, isso também é uma forma de uma grande reciclagem, né? Porque você... de te ajudar. Para fazer as reciclagens. Exatamente. Porque te ajuda, tipo uma técnica, vamos dizer assim. Porque assim, determinadas decisões que você toma, no meio do caminho, você começa a achar, não, acho que eu estava meio biruta quando eu decidi isso. Não estava, não. Você estava bem lúcida. Mas é que na hora de fazer é difícil. E aí você não tem aquela clareza mais, às vezes aquele panorama que você vislumbrou, você não fica com aquilo na cabeça o tempo todo. Só aqui também, na página 7, você, na ortopensatologia, aprofunda mais sobre lucidez dentro do que você está colocando. Onde? Na página 7, ortopensatologia, o número 1, lucidez. Então ninguém mantém lucidez no mesmo nível o tempo todo. A gente vê isso ao longo do dia, né? Às vezes de manhã você está mais lúcida e de tarde você já não está tanto. Aí à noite já recuperou um pouco mais, não é assim? Lucidez não se compra no supermercado, é resultado de altos esforços. Isso eu gosto bastante dessa frase aqui. E a afeição cega a razão. Não é duro, assim? Você gosta demais de uma pessoa, mas não dá para você ficar com ela. Nossa. E aí? Não dá. Mas você gosta dela, mas não dá para você ficar com ela. Conviver direto, né? Obrigada. Dando parabéns pelo retorno, também estava com muita saudade. Também. Na página 8, ali em Paradoxologia, que o último paradoxo de nem sempre reconhecer o conteúdo da própria escrita, né? Eu fiquei avaliando porque, às vezes, já aconteceu comigo isso de escrever em laboratório, né? Um projeto, alguma coisa, e daí toda aquela questão da motivação daquele momento.
e depois eu esqueço, né? Exatamente isso. Esqueço, ou então assim, já aconteceu de eu ler novamente e pensar, não, mas peraí, eu posso mudar, não sei o quê. Claro que eu estou vendo hoje que isso é autocorrupção das grossas, né? Mas enfim, eu meio que não acredito naquela escrita que eu fiz aí naquele momento, estou sendo bem sincera, sabe? Sim. Então eu queria ver assim uma forma, né, de como a consciência chegar naquele momento e reconhecer que realmente eu fiz um momento que era sério, né? É coisa meio de criança, né, parece, né? Que eu não acreditar em mim mesma, né? Não, mas isso acontece. É por isso que é bom a pessoa, muitas vezes, manuscrever, assinar e datar, né? Tem que fazer tipo o advogado faz, tudo dentro. E bobear reconhece firma, para não dar confusão, que nem o político lá, né? Que assinou e disse que estava meio binubilado na hora de ter assinado, né? Não tem uma história dessa agora, recente, passando? Sim. Melhor, né? E seria assim como quando a pessoa faz um CPC, seria parecido com o CPC ou não tem nada a ver? Qual que é a diferença, Kátia, desses bilhetes de lucidez? Porque qual que é a relação que você vê C... do CPC com o bilhete de lucidez? O CPC, ele é mais assim, geral, né? Para a sua condição geral, como um todo. Esses bilhetes aqui, eles são bem específicos. Então, por exemplo, é isso que eu falei para vocês. Quando eu fui para a África, eu escrevia lá, essa viagem tem que fazer isso, isso, isso e isso. Gente, é inacreditável. Eu estava lá só para isso. Mas em vários momentos me dava um branco assim. O que é que eu estou fazendo aqui? Sabe, assim, totalmente obnubilada. E eu vi isso acontecer com outras pessoas. E quem não escreveu, aí que dançou mesmo. Não conseguiu fazer. Nossa, é tão sério isso, né? Entendeu? Então, isso é uma coisa. CPC é outra coisa, né? CPC, ali a especialista pode comentar. Esse bilhete é um bilhete para uma situação específica. Sim, não condição. Porque aqui você fala ali em patologia, na página 7, né? De baixo, terceira linha de baixo para cima, a segunda, as autoprescrições. Seria esse bilhete um tipo de autoprescrição? Sim. Seria isso então. Então vamos supor assim, você já sabe que você morreu algumas vidas da mesma causa mortes. Então isso é uma coisa que você tem que fazer um bilhete para você, não? Senão, se bobear, dessa vez vai morrer de novo da mesma coisa. Como é que você organiza os seus bilhetes, Kátia? Eu organizo... Você tem um caderno só de bilhetes? Como é que você faz? Esses bilhetes eu tenho inspiração de fazer. Assim, mas aí você escreve, deixa onde, cola na parede, como é que você faz? Porque tem depende. Uma padronização, como é que é? Então, um bilhete que você, assim, de um contexto que você também conhece bem. Quando cheguei na Conscienciologia, eu tinha um namorado de longa data, né? De vida inteira, né, Cris? Mas lá pelas tantas, eu comecei a fazer uma prospectiva e eu vi que aquilo não ia dar, entendeu? Porque o que eu queria, depois que eu conheci a Conscienciologia, foi mudando muito. Então, não ia funcionar aquele relacionamento. E daí eu resolvi acabar. Só que era uma coisa muito enraizada, de muita longa data. Aí eu fiz um bilhete desses e eu carregava na carteira. Porque quando eu tinha recaída, que eu achava, não, gente, eu estou ficando biruta, olha o que eu fiz. Não, aí eu abri o negócio, aí eu lia, eu falei, não, tá certo, é isso mesmo. Mas eu tive que ler aquele bilhete, anos. Também na patologia, na segunda linha ali de baixo para cima, as palavras-chave elucidadoras. Exatamente, aí você tem que ver que palavra que te dá, que te linka de novo com a sua decisão, com aquilo que você vislumbrou. Isso acho que a professora Rosa escreveu um verbete também sobre isso, né?
Então tem que ter aquelas palavras senha, assim, que para você te dá o clique. E aí você cai na real de novo. Não, é isso mesmo. É difícil, é duro, mas é isso aqui. É como se fosse um alerta para si mesmo, né? Tem gente que tem amigo que faz isso, contrata especialista, mas chega num ponto que acho que é a própria pessoa que vai ter que fazer com ela mesma, né? Agora, no CPC, você pode ter, assim, algumas cláusulas que vão estar relacionadas àqueles traços que você vai identificando em vários bilhetes, porque na medida que você for fazendo bilhete para situações específicas, ali você consegue traçar também algum nível de, digamos assim, de um autodiagnóstico de onde são os seus, ela colocou aqui, os trafalhos ou os erros mais recorrentes. Então, você pode fazer uma cláusula mais geral no seu CPC, que vai abarcar aquele traço do temperamento específico que pode ser aplicado nas várias situações dos quais os bilhetes são mais específicos ainda, entendeu? Então, tem uma relação, assim, estreita entre uma coisa e outra. Mas o CPC realmente ele é mais abrangente, né? Ele tem uma perspectiva de mudança maior. Aqui, pelo que a Kátia está explicando, pelo que eu estou entendendo, é justamente para que você possa manter uma determinada decisão, não é isso? Para que você possa recuperar uma determinada ideia em que você adquiriu em um momento, digamos assim, de lucidez maior, ou de expansão, de extrapolacionismo, e você não voltar atrás, né? Certo? E o CPC tem essa função de colocar de você, nesse momento atual, agora, você fazer uma prospectiva. Como que as minhas ações podem ser mais cosmoéticas do que eu já estou fazendo? Mesmo que você veja, não, eu já ajo dessa maneira cosmoética, mas como qualificar a minha cosmoética na minha manifestação? Então, você vai se autoprescrever normas, cláusulas, né, para que você possa ir refinando a sua manifestação, do seu ponto de vista da cosmoética. Mas de uma maneira mais ampla, não necessariamente uma situação específica, apesar que no CPC pode também ter questões específicas, né, mas de uma maneira assim mais ampla. E também pelo que eu percebi que eu fiz, né, a gente também coloca datas, né? Isso. Também ajuda bastante para não ficar, né, procrastinando o tempo inteiro. O CPC é... E assim, Kátia, eu costumo fazer, mas eu nunca botei o nome, que o bilhete da lucidez, né? Eu achei legal por isso. Eu costumo fazer isso, mas eu queria uma explicação sua, assim, porque que você, na numerologia, você detalhou, né, o tipo de bilhetes. E eu sabia o que é que eu tenho que fazer e como fazer, entendeu? Mas eu não consigo, não tinha essa ideia de detalhar, né, como você colocou aqui, né, da viagem, entendeu? É uma classificação. Mas, por exemplo, então vocês perguntaram, onde você tem seus bilhetes? Depende do conteúdo do bilhete. Mas tem bilhetes que eu escrevi para possíveis situações de emergência que eles estão lá. Se aquela situação acontecer, eu vou abrir aquele bilhete. E é bem interessante que, às vezes, arrumando as coisas, eu acho esses bilhetes, eu leio e falo, isso aqui realmente ainda está valendo. Então, quando a pessoa está bem lúcida, ela tem boas ideias para si. Só que depois a gente cai no dia a dia e esquece um pouco, né? Sabe aquele negócio? Em caso de emergência, quebre o vidro. Não tem uma coisa assim? Caso de emergência, quebre o vidro e use, né, o conteúdo que está ali, né? Vire a manivela. Acho que é mais ou menos nesse sentido. Né? Valeu, obrigada. Professora Kátia. Tem que lembrar de ler. Em polinomiologia, na página 8. Poderia expandir o polinômio amparador, inspiração, anotação, desempenho? Essa é uma pergunta que veio de Portugal. Justamente, né? Porque quando a pessoa ela está em determinadas situações e tem a presença de amparador, então muitas vezes vem aquela ideia, aquele insight, aquela inspiração. Aí ela tem que anotar, registrar e colocar em prática e ver o resultado que vai dar, né? E ela também, assim, ela tem que estar disposta a pagar o preço, porque às vezes você não dá tanto crédito, assim, você nem acredita muito naquilo, né? Assim,
Não é para acreditar mesmo, né? Para experienciar. Mas assim, às Porque vezes é uma ideia tão fora da realidade, assim, do às vezes, no momento contexto. ali, a gente não tem a visão de conjunto, né? A gente não tem uma visão prospectiva Exatamente. de quais são os efeitos daquela decisão, daquela ideia, mais a longo prazo, né? De maneira mais imediata. Exatamente. Então a gente está muitas vezes as pessoas ficam muito focadas nos efeitos mais imediatos, né? E às vezes, não sei se você concorda, mas na minha experiência, assim, quando você tem uma inspiração mais lúcida, de um amparador, assim, né, de mais alto gabarito, normalmente tem uns efeitos mais imediatos, né, para uma condição mais prospectivas a longo prazo, né? E com o tempo, se a pessoa for colocando em prática, aí ela vai ficando mais autoconfiante e ela vai vendo as características. Então, por exemplo, em geral, nunca é uma condição fácil. É uma condição que tira a pessoa do comodismo. É uma condição que a pessoa vai ter que se mexer mais, vai ter que se virar, vai ter que fazer um movimento. Então, assim, tem algumas características que são comuns a essas inspirações, né? Então, depois, com o tempo, quando elas vêm, você sabe, ah, tá, mais uma. Então, vamos lá, né? Quando você acha assim, não, agora está ficando tudo organizado, a minha vida está ficando redondinha, aí vem mais aquela tarefinha, né? Agora, uma teletertuliana da Alemanha, Kátia. Na página 7, terceira linha, enfatologia, a autoconsciencioterapia. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Então isso aqui é muito útil quando a pessoa passa pela consciencioterapia da OIC, aprende a fazer as técnicas, e aí depois ela pode fazer esses bilhetes para si, né? O que é muito interessante lá na consciencioterapia da OIC é que eles explicitam alguns mecanismos que nós temos patológicos e que muitas vezes envolve a questão energética, a questão emocional, né? E daí, isso não quer dizer que você tendo passado pelo tratamento, que pronto, que você resolveu tudo. Muitas vezes ali vai ser elucidado, ali vai começar uma reciclagem, e aí você tem que sustentar. E aí quando você volta para a sua vida, para o seu dia a dia, para as suas tarefas, e não tem mais todo aquele apoio, as sessões, os deveres de casa, né? Aquele foco nessas autossuperações, aí a pessoa ela tem que cuidar e ver se ela não tem que fazer alguns bilhetes desses para ela não regredir, voltar a ser como ela era antes. Agora, ainda na fatologia, na terceira linha, de baixo para cima, na antepenúltima linha, o reforço à autoconsciencialidade. A teletertuliana pede para você aprofundar também. Então, por exemplo, aqui na CCCI, na Cognópolis, né, tem vários casos assim, de pessoas que já receberam propostas profissionais assim que qualquer profissional gostaria, né, de aceitar tudo mais. Mas a pessoa vê que aquilo ali é um desvio, é uma proposta de assediador, que aquilo vai tirá-la do voluntariado, tudo mais. Então, muitas vezes, o reforço à autoconsciencialidade é justamente a pessoa ir conseguindo driblar, né, esses contrafluxos e essas iniciativas que aparecem, que muitas vezes são dos guias cegos, dos assediadores, para tirar a pessoa daquilo que ela está fazendo ali, evolutivamente falando. Agora, na linha abaixo, Kátia, na penúltima linha, ainda na fatologia, tá? Da página 7. A consim amparando a si própria em momento crítico. Poderia expandir e, se possível, com exemplo? Então vamos supor, né, que a pessoa ela faça uma prospectiva e todo mundo na família dela tem um determinado tipo de doença. Então a probabilidade dela ter é alta. O que ela pode fazer hoje, que ela está saudável, com lucidez, para se essa doença se desenvolver? Então, que tipo de profilaxia em termos de bilhete da lucidez, né, que ela pode fazer
caso ela venha a ter esse problema. Agora na página 8, em parafatologia, na primeira linha. Você pode comentar os conteúdos dos fenômenos parapsíquicos? Porque nesses fenômenos, muitas vezes, você tem um vislumbre de uma situação que está por vir, né? Para acontecer. E aí, você tendo essa visão, essa expansão, você já pode começar a tomar providências. Então, aqui, a ideia é da pessoa fazer profilaxia, da pessoa tentar antecipar algumas situações antagônicas que possam vir a acontecer com ela, na vida dela, em torno dela, e ela ver como que ela vai fazer para manter a lucidez e se manter no seu propósito, na sua pista principal da PROEX, independente dessas ocorrências. Então, esses fenômenos, parafenômenos, eles podem ajudar muito nesse sentido. E na página 8 ainda, Kátia, em efeitologia, na última linha, o efeito do trabalho com as energias no auto-reequilíbrio. Poderia aprofundar? Porque isso daí é fundamental, né? A pessoa trabalhar as energias para ela voltar a um estado homeostático, né? Mesmo que não seja 100%, mas que seja 98%. Então, esse trabalho energético ele é fundamental, inclusive para a pessoa manter a questão da lucidez. Eu acho praticamente impossível a pessoa manter a lucidez otimizada sem trabalhar as energias. Você falou muito do Código Pessoal de Cosmética. Então, aqui no Codigologia, você fala de 2, 3 códigos, mas eu queria que ampliasse o último, Código de Critérios Pessoais Decisórios. Isso aí, Eucárdia, porque eu tenho um histórico de decidir, hoje não mais, né? Mas eu já decidi muita coisa que eu não queria ter decidido daquele jeito. Quando eu era mais submissa, né? Mais carneira, digamos assim, né? Aí eu criei um código para mim. Como é que eu vou tomar decisões? Tá certo? Então, por exemplo, quando eu era muito pressionada, eu decidia na frente da pessoa, eu chegava em casa, eu me arrependia, sabe? Então, aí eu criei um protocolo assim, para tomada de decisões. E isso me ajudou bastante. Aproveitando aqui também na interaciologia, queria que você ampliasse a interação multidão, obnubilação e evocação, volta ao passado, relacionados ao tema do verbete, ao título do verbete, a lucidez. Multidão, obnubilação. Então, isso daí a gente já sabe, né, que o que uma pessoa sozinha ela não é capaz de fazer, em grupo ela faz. Então, uma coisa é você estar lá na sua casa assistindo um jogo de futebol. Outra coisa é você estar no meio do estádio lotado assistindo um jogo de futebol. Então, isso daí é muito estudado pela psicologia social, não é verdade? E a gente entende isso como a questão do holopensene, né? O holopensene muitas vezes engole a pessoa e aí a multidão tende a nivelar por baixo, né? Pensa lá no carnaval, né? A pessoa fala, não, imagina, eu não vou fazer topless, né? Aí tá lá no meio, todo mundo pulando, a mulherada toda tirando a roupa, quando viu, tirou também, né? E aqui, evocação, volta ao passado? Isso. Então, isso aqui, dependendo do que a pessoa mexe, dos bagulhos energéticos que ela tem, a tendência, ela vai chamando o passadão, né? Chama as consciências, tudo. Quando vê, voltou, né? Então, por exemplo, eu conheço gente que nasceu numa mesologia bem propícia a pessoa fazer uma boa reciclagem, sabe? Mas com o tempo, o que você vê? Você vê a pessoa montando o cenário de vidas anteriores dela.
Então, daqui a pouco a pessoa transforma a vida dela de novo na corte, no castelo. A pessoa só frequenta leilões, a casa é cheia de antiquário. Pronto, volta para o passado. É quase um sinônimo, né? Evocação ou não? Evocação e volta ao passado é quase um A sinônimo. pessoa sente falta daquilo, né? E daí, aí daqui a pouco evoca as consciências, aí já vem as consins, aí ela reconstrói o cenário de uma vida anterior, sendo que nessa vida ela tinha tido a oportunidade de fazer tudo diferente. Faltou-lhe lucidez. Fiquei um pouquinho em dúvida, assim, quando faz esse bilhete, a gente coloca algum título no bilhete? Você decide, o bilhete é seu. Sim, mas eu fiquei pensando. Aqui eu queria, por favor, se pudesse ampliar um pouquinho mais na taxologia, o item 8, pró-autodecisões ali, para manter esse filme não voltar Esse atrás. daqui eu acho que ele é um dos itens bem prioritários daqui, né? Porque é aquilo que eu falei. Quando a decisão que você toma, ela é totalmente racional, tem muito autodiscernimento, mas ela vai contra os seus caprichos, as suas tendências, as suas emoções, a sua afetividade, essa é a mais difícil de você manter, né? E às vezes você sofre a pressão também do entorno, não é verdade? Kátia, eu vou aproveitar essa pergunta da Terezinha. A gente tem várias perguntas aqui dos teletertulianos com relação à taxologia. Então, eu vou pedir para todos eles pedem para você comentar, expandir, dar exemplos. E juntando todas as perguntas que vieram dos teletertulianos, praticamente são os 10 itens da taxologia que estão sendo perguntados, tá? Então, vamos para aproveitar, né, e ajudar de uma vez só todos os teletertulianos. Se você puder, então, fazer um comentário e dar exemplos de cada um desses seus itens aqui da taxologia, por favor. Então, vamos lá. Anti-emocionalismo. Para não ser engolido pelo holopensene vigente. Vamos supor que a pessoa vai num tribunal. Ela vai lá resolver alguma questão. E ela é bem temperamental. A tendência dela é brigar com tudo e com todos. Então, vale a pena ela fazer um bilhete, né? Porque aí, quando chegar lá no negócio, o negócio estiver fervilhando, a tendência vai ser, então, escreve o bilhetinho. E aí, cuidado, não escreve só no celular, no tablet, não, que pode acabar a bateria. E aí pronto, aí acabou, né? Antidificuldades. Acionar autotrafores ou trafores ou saber pedir ajuda profissional. Então, por exemplo, eu tenho um critério. Qualquer coisa que chega a interferir na minha TENEPS, está na hora de eu pedir ajuda. Tá? Aconteceu qualquer situação, eu não consigo fazer TENEPS, eu tenho que pedir algum tipo de ajuda. Antidispersividade. Para evitar dispersar-se em certos contextos. Então, isso daqui, vamos supor, você vai fazer uma viagem que você tem resolver uma questão lá. Só que viagem, imagina, o ambiente é novo, cheio de coisa nova para você conhecer. Então, você tem que dar um jeito e fazer esse bilhete para você. Faz de conta que nada existe em torno, você só tem aquilo ali para resolver. Não vou sair, não vou passear, não vou. Vou resolver o que eu vim fazer aqui. Estou dando um exemplo, tá? Para ter roteiro de como agir em momentos de autofragilização. Então, quer ver uma coisa que as pessoas não pensam, mas que é bem comum? Você tem um bicho de estimação. Aí a pessoa nunca acha que o bicho vai morrer, que o bicho vai ser atropelado, que o bicho vai ter uma doença. E aí, quando acontece, a pessoa quase morre junto. Então, todo mundo que tem bicho já pode fazer o bilhetinho. Quando o meu bicho morrer, for atropelado, ficar doente, antes que eu me descabele, o que eu vou fazer? Entendeu?
Aí eu vou pensar, puxa, olha, eu peguei ele na rua, eu fiz tudo o que eu pude por ele, eu gastei o dinheiro que eu não tinha para conseguir manter a saúde desse bicho, entendeu? Para utilizar técnicas facilitadoras em certas injunções de inexperiência. Então, vamos supor, a pessoa vai fazer uma entrevista profissional, ela vai dar a primeira aula dela, pública, vai apresentar o verbete aqui, tá certo? Quais são técnicas que podem ajudar? Respire, fale mais devagar, pare para pensar. E por aí vai, tá certo? Emergenciais, para saber como agir com rapidez no sufoco ou sob pressão. Vamos supor que você tem um familiar que tem um determinado problema de saúde. Se esse familiar passar mal, você tem, assim, um roteiro pronto do que fazer? Não é ligar para o médico, para o vizinho ou para a ambulância, não. O que você pode fazer? Tá? Pós-recaídas, para retomar a terapêutica pessoal após regressismos. Então vamos supor, você estava indo muito bem na sua reciclagem, né? Aí teve um acontecimento forte, tipo a dessoma do professor Valdo. A tendência, muitas vezes, se a pessoa não cuidar, ela regredir. E agora, como é que ela faz para retomar a partir de onde ela já tinha conseguido chegar? Pró-autodecisões, para manter-se firme e não voltar atrás em decisões. Então, vamos lá, você terminou, você é jovem, né? Inexperiente, você terminou um namoro, você saiu da casa dos seus pais, você resolveu abraçar a técnica da Invex. O que você faz para, quando vier toda aquela pressão, você não voltar atrás? Pró-retrocognições, para evitar repetir o passado nosográfico. Então, você já viu aquele comportamento biruta que você tem, né? Toda vez que está naquela situação, a sua tendência é agir daquela forma. Aí, da próxima vez que você estiver na mesma situação, o objetivo do bilhete é você agir de uma outra maneira. E reequilibrantes, para retomar o autoequilíbrio consciencial após perda de prumo. Então, quer ver uma coisa que faz muita gente perder o prumo? É quando ela tem um diagnóstico de uma doença. E, às vezes, aquela doença é tratável, aquela doença não é nenhuma doença fatal, né? Mas, às vezes, a pessoa ela fica muito afetada com aquilo e abalada. Então, vamos supor, né? Aqui um exemplo. Você teve um diagnóstico ou para você, ou para um filho, alguém da sua família, e aquilo te fez perder o prumo. O que você escreveria para você voltar ao seu estado de equilíbrio? Agora, Kátia, um teletertuliano pergunta: um livro ou partes destacadas dele podem ser usados como bilhete da lucidez? Com certeza. Pega aí o Léxico de Ortopensatas, o DAC, esses livros todos do professor Valdo. E o professor Valdo, ele fazia esses bilhetes, né? Eu lembro lá no Holociclo, ele sentava a pessoa lá na frente dele e ele falava, anota aí com a sua letra. E ele dava umas prescrições para a pessoa, né? Então, isso é bom também, a gente relembrar tudo que ele falava que a gente fazia de besteira, tem de trafar, matar burro. E você escreveu o bilhete como se ele tivesse prescrito para você, né? Agora, em ortopensatologia, na página 7, você já respondeu essa pergunta, mas não sei se o teletertuliano aqui é retardatário ou não. Ele pede para você comentar essa ortopensata, a afeição cega à razão. Olha, isso daí, qualquer pessoa que tem algum tipo de paixão já experimentou isso daqui, né? Seja uma paixão amorosa, seja uma paixão política, seja uma paixão ideológica, a paixão pelo time de futebol, a paixão pelo dinheiro, a paixão pelo vestido que viu na vitrine.
Então, essa emoção exagerada, desregrada, né, de veneração em relação a alguma coisa, ela costuma obnubilar a pessoa. E aí os assediadores aproveitam e entram por aí, né? Então, quem na juventude não teve aquela super paixonite assim, que faria qualquer coisa, né, para ficar com o amado ou a amada, né? E daí que tem que fazer o bilhetinho, porque senão a inversão vai para o espaço, o ProEx vai para o espaço e outras coisas mais, né? Na página 7, Kátia, em pensenologia, na última linha, pode discorrer acerca da influência holopensênica na consciência? Olha, a gente está... É bem bom, bem fácil hoje a gente ver isso, né? Então, assim, aqui no Brasil, o quanto que o holopensene, né, atual, dessa crise que a gente está vivendo, está afetando você, afetando seus familiares, as pessoas que você conhece, né? Então, o que a gente vê? Numa situação de crise, os problemas pessoais, eles tendem a se agravar, não é verdade? Então, isso daí é bem fácil da gente... O holopensene, em geral, engole a pessoa. Só depois da desperticidade, quando a pessoa já é mais veterana, domina a energia, aí ela consegue se sustentar em diferentes holopensenes. Mas, em geral, nós somos muito vulneráveis, né? Coloca a pessoa num shopping center e dá 10 mil reais para ela. E vamos ver se depois de 2 horas ela consegue sair de lá sem ter gasto 1 centavo desses 10 mil. Às vezes ela não está precisando de nada, mas a própria influência ali daquele, né, do shopping, a propaganda, todo o apelo para comprar, faz ela gastar o dinheiro. Agora, ainda na página 7, agora na fatologia, na 5ª linha, poderia exemplificar as autodefesas planejadas? Então, o bilhete da lucidez é um tipo de autodefesa planejado. Você se conhecendo, sabendo quais são os seus mataburros, onde você tende a, né, ficar mais frágil em determinados contextos, você pode já fazer essas autoprescrições, né? Você pode até usar os verbetes, né? Além dos livros, tem os verbetes também que podem ajudar bastante. Então, por exemplo, né, vamos supor que a pessoa ela tem um drogadicto na família, né? A gente sabe que pessoa viciada em drogas é uma condição muito difícil, vai, vem, a pessoa melhora, piora, é internada, daqui a pouco tem recaída, né? Então, eu falava para minhas pacientes assim, né, principalmente mães, né, de drogadictos. Olha, eu aprendi com uma pessoa uma condição. O que não tem solução, solucionado está. Então, tem algumas condições que, numa mesma vida, é muito difícil da pessoa curar 100%, melhorar totalmente. Enquanto ela estiver viva, existem possibilidades de recaída. Então, imagina, cada vez que a mãe fica lá preocupada e muito chateada com a situação do filho, né, com as drogas, ela pensa, o que não tem solução, solucionado está. Isso não quer dizer que ela vai se eximir da responsabilidade, dos cuidados, né? Mas ela também não vai ter uma falsa expectativa de que a criatura vai melhorar de uma hora para outra e seremos todos felizes para sempre, entendeu? Então é isso é um chamado à lucidez, né? É duro, mas é a realidade, né? Tem que pegar o microfone. Parece resignação, mas não é, né? Pois é, exatamente. É lucidez, é realismo, tá certo? Na fatologia, Kátia, na página 7 ainda, na penúltima linha, você também já respondeu essa pergunta, mas a gente não sabe se teletertuliano aqui é retardatário, tá?
Então ele pede para que você mencione alguma casuística pessoal relacionada à consim amparando a si própria em momento crítico. Então, você quer uma mais antiga ou uma mais recente? A mais recente são minhas experiências na África, né? Então, a sorte é que eu escrevo as coisas, porque senão eu teria rodado, principalmente nas primeiras viagens que eu fiz para lá. Mas aí, então o que eu faço toda viagem? Toda viagem eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer lá, e quando vai chegando próximo de retornar, eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer na temporada aqui na Cognópolis. Então isso me dá um rumo, independente de quando eu chegar aqui ou chegar lá, independente do que estiver acontecendo nesse cenário, eu tenho algumas tarefas que eu não posso deixar de fazer. São inadiáveis. Custe o que custar, eu tenho que fazer. Então, eu acho que isso aí é a consim se amparando, né? Porque, independente das condições que ela vai encontrar, tem algumas realizações que ela vai ter que concretizar. Não importa o custo que aquilo vai ter. Agora, você tem falado bastante da África, né? Você tem dado o seu exemplo da África, e vai ter um acoplamentário sobre a África agora, né? Recente, você quer falar sobre ele? Sim, vai ter o acoplamentário no último final de semana de março, no dia 25, 26, 27, aqui no CAEC, né? Os epicons vão ser o João Aurélio, o Tony Muscoff e eu. E a temática do curso é a África. Então, em geral, lá a gente comenta muito as nossas experiências na África, para percepções, e também no campo acabam surgindo, né, algumas condições ligadas à África. Então, quem tiver interesse em ficar 2 dias e meio, né, falando das coisas da África, vamos ter esse acoplamentário, e vocês podem obter mais informações na recepção do CAEC, no telefone 45 3525 2652. Agora, Kátia, a gente não sabe se, pelo menos quem está assistindo a gente, tem uma ideia de por que a África, qual que é a relação da África com o contexto da CCCI, o contexto da conscienciologia nesse momento. O que acontece foi que, a partir de um determinado momento, né, os amparadores sinalizaram para o professor Valdo que já podia entrar com a conscienciologia na África, de uma forma mais dinâmica. E que o foco da Reurbex tinha sido mudado para a África, né? Então, a Reurbex na África, ela está num movimento que vai do sul do continente em direção ao norte, né? A gente sabe que o norte é uma região mais norte, a região central, são regiões mais problemáticas em termos políticos, em termos de guerra, né? Em termos de uma série de outros fatores. Então, acho que essa é o professor Valdo não esteve intrafisicamente no continente africano, nessa última vida dele, por orientação dos amparadores, né? E o trabalho que a gente faz hoje lá é um trabalho de doação, principalmente do léxico de Orto Pensatus. Então, nós recebemos 1000 exemplares do léxico de Orto Pensatus do professor Valdo, e o pedido deles serem distribuídos no continente africano. Só que isso está dando um pouquinho de trabalho, porque lá os correios não são bem organizados, não se tem muito hábito de responder e-mail. Então, nós estamos com algumas dificuldades logísticas para fazer a distribuição desses livros, e a gente está achando até que é tipo uma gincana, né? Aquelas tarefas que o professor Valdo dava e falava, agora se vira e dá um jeito de fazer, né? Partindo então para a página 8 agora, Kátia, em Paradoxologia, na última linha.
Poderia elucidar o paradoxo de nem sempre reconhecer o conteúdo da própria escrita? Isso daí quem escreve, né, relata isso. Porque muitas vezes a pessoa fala, escreveu um artigo, escreveu verbete, escreveu livro, fez uma anotação no laboratório e depois a pessoa fala, nossa, nem parece que fui eu que escrevi, né? Então é isso daí que acontece. E muitas vezes, por quê? Porque aquela ideia é uma ideia de amparador, realmente. E quando a pessoa captou, ela estava num estado alterado, ela estava mais potencializada, e depois, quando ela vira abóbora de novo, ela tem mais dificuldade, né? Queria voltar um pouquinho sobre a influência holopensene que você falou antes, né? Porque aqui na fatologia você fala a chamada ao autodiscernimento. E me veio assim a lembrança que às vezes certas pessoas são alérgicas, né, ao glúten, hoje que está muito em moda, né? A pessoa vai num jantar ou sai com os amigos, né, e não consegue resistir às tentações daquele momento e acaba, né, se intoxicando. Depois as consequências são graves, né? Então eu vi que essa questão do bilhete, lucidez, deve ser bem importante, né? A pessoa fazer uma cláusula seria, né? Eu acho, né? Poderia comentar alguma coisa a respeito, assim? Essa chamada ao autodiscernimento aí. Isso é bem importante, né? Porque às vezes na casa dela ela consegue manter, mas aí quando está socialmente, em grupo, né? Também não quer ser a chata, tudo mais, aí ela acaba cedendo, né? Uhum. E às vezes precisava resistir realmente. O que eu pensei sobre esse processo, que eu vi assim, ser uma questão bem anticosmoética, né, com ela mesma, é autocosmoética, né, porque autorrespeito, né? Que falta naquele momento ter essa lucidez realmente da pessoa não se comprometer em coisas que ela já sabe que são prejudiciais à saúde, né? Exatamente. Nesse sentido que eu vi. Daí você coloca também fatologia ali na página 7, na segunda linha, os argumentos autodesassediadores. Que seriam esses argumentos? Isso daqui porque, vamos supor, a pessoa tem lá, assim, adolescente, né? Aí ela usa aparelho, tá com a pele cheia de acne, né? Aí começa a achar, nossa, como que eu vou na festa com esse aparelho aqui, metálico, e essa pele que parece uma erupção de vulcão, sei lá o quê, né? Cratera, coisa assim. Aí vamos supor que a pessoa fale assim, não, mas olha só, eu sou uma pessoa super simpática, eu tenho facilidade de fazer amigos, eu faço todo mundo rir, eu sou boa em esporte. Então, isso é uma condição da minha adolescência, de estar corrigindo a arcada dentária, dos hormônios que deixam a minha pele assim, mas isso não é motivo para eu deixar de ir na festa. Está vendo uma argumentação autodesassediadora? Kátia, você fala em duas oportunidades aí da hipomnésia, no efeito da autocorrupção da hipomnésia, e também, lá embaixo, fala também na síndrome da hipomnésia. Qual é a relação dessa? A relação é assim, o CARD a gente faz lá, o curso intermissivo, né? Dizem que todo mundo fica muito empolgado, né, fazendo curso intermissivo. Aí ressoma aqui, não é verdade? Ressoma, aí tem o dia a dia, tem que crescer, tem que estudar, tem que trabalhar, Aí vai esquecendo, não esquece? Esquece tudo, né? Quando vê, está repetindo as vidas anteriores. É isso, a hipomnésia. Às vezes a pessoa está num curso, né? Isso é bem comum, assim, às vezes. A pessoa está num curso, vamos pegar assim, um curso de campo. Ou está aqui, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Então, o pessoal está aqui hoje assistindo essa tertúlia, né? Seja presencialmente ou os teletertulianos. Aí, à medida que o assunto vai sendo desenvolvido, vai expandindo a lucidez, a pessoa vai tendo algumas ideias, algumas coisas que a professora Kátia fala, cai a ficha. Pronto. Acabou a tertúlia, passou daquela porta ali, acabou, né? Esqueceu, né? Não valorizou. Às vezes a gente vê isso em curso de campo, né? Também a pessoa tem fenômenos parapsíquicos juntos com a condição do fenômeno parapsíquico, vem uma expansão de lucidez.
Aí a pessoa às vezes chega a decidir algumas coisas ali, né? A pessoa toma algumas decisões. Às vezes ela até escreve ou não, mas fica, como você falou, né, Cátia, com aquela percepção de que aquela memória, de que aquela ideia com um vínculo maior vai permanecer. Só que ela esquece que aquilo não é só produzido por ela, né? Você mesmo mencionou isso. Às vezes é fruto de um extrapolacionismo e de uma interação mais próxima com os amparadores. E aí, essa técnica do bilhete da lucidez é realmente uma excelente técnica para a pessoa ir vincando a ideia e evitando essa hipomnésia, né? Esse esquecimento, né? Aproveitando na coloquiologia, você coloca várias frases, mas eu me fixei em duas aqui, que são, usa figuras até um pleonasmo, aí que é a salvaguarda das arapucas antievolutivas e o farol da consciência na noite plúmbia, noite escura. Podia ampliar essas duas frases? Quando a gente está lúcido, tudo está mais claro, fica mais fácil de ver. Mas a gente não fica lúcido o tempo todo. Um resfriado, às vezes, tira a lucidez da pessoa, baixa a lucidez. Então, agora imagina pessoa pressionada, está com problema, parece um conflito, vem um assediador do passado. Então, ela tem que arrumar uma forma ali de como é que ela vai sair dessa, né? O negócio é assim, quem já passou pela situação sabe como é que é, mas aí você tem que dar um jeito de não passar de novo, né? Bem? Cátia, posso te pedir licença para ler 2 avisos aqui, tá? Então, olha, gente, o primeiro aviso é do programa Amigos da Enciclopédia. Então, a equipe do programa Amigos vem manifestado publicamente a preocupação com a sensível redução dos números de associados nos últimos meses, né? E essa redução do número de associados está afetando o equilíbrio financeiro de recursos que sustenta a manutenção das estruturas do holociclo, da holoteca, do tertuliário e da própria produção da enciclopédia da Conscienciologia. Então, para quem não sabe, esse programa Amigos da Enciclopédia, que é um programa suprainstitucional, ou seja, ele é apoiado, né, por todos os organismos conscienciocêntricos da CCCI, é um compromisso, né, de todos os organismos conscienciocêntricos da CCCI. Esse programa é um programa que favorece a ajuda financeira a essas estruturas. Então, novamente, o holociclo, a holoteca e o tertuliário. E lembrando que essas estruturas, elas funcionam de segunda a segunda, né, gratuitamente e aberta ao público. Então, existem custos, né, para a manutenção dessas estruturas. Aqui, por exemplo, no tertuliário. Então, todo dia, a apresentação de um verbete, a transmissão online, a impressão dos verbetes, a própria manutenção aqui do espaço, né, a luz, enfim, tudo, a limpeza. Então, tudo isso gera custos. Mesma coisa no holociclo e na holoteca. Então, esse programa é o que ajuda financeiramente na manutenção dessas estruturas e, atualmente, como aqui a equipe está dizendo, houve uma redução do número de associados. Então, se você já foi associado e tem interesse em se manter vinculado a esse holopensene interassistencial dentro desse projeto suprainstitucional mais amplo, que é a produção da enciclopédia da Conscienciologia, a gente lembra você que você pode procurar o CAEC para renovar a sua assinatura. E você ainda que não é associado, mas tem interesse em fazer parte, né, desse programa, igualmente entre em contato com o CAEC, tá, para você se associar. Além do benefício maior de você ser uma mini peça nesse maxi programa, né, de sustentação da enciclopédia, você também tem alguns benefícios mais diretos. Você pode acessar 2 ferramentas de pesquisa, 2 ferramentas avançadas de pesquisa. Uma delas é a bibliomática, em que você tem acesso ao banco de dados de mais de 39 obras conscienciológicas, incluindo os tratados escritos pelo professor Valdo.
em que você coloca uma palavra-chave e saem ali todas as referências bibliográficas nessas 39 obras referentes àquela palavra. E também você tem acesso a uma outra ferramenta que é chamada Lexicomática, que também é uma ferramenta de pesquisa e de busca no banco de dados de todos os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia que já foram defendidos aqui. Okay? Então, fica aí o lembrete e o convite. E o outro aviso é da Editares, em que se pede, gostaria de solicitar, para a cooperação da divulgação dos livros da Conscienciologia que estão no formato e-book e que se encontram à venda no site da Amazon, www.amazon.com.br. Então, que tipo de ajuda eles estão pedindo? A pessoa entrar nesse site, e comentar e avaliar os livros de uma maneira lógica, isenta, Esses livros estão disponíveis lá no site e, a partir dessa avaliação e desse comentário, acontece um efeito que esses livros eles vão subindo no ranking de visualização e aí isso vai ficando mais evidente para as pessoas que procurem os livros nesse site da Amazon. Tá? Então, quais são os livros que estão lá disponíveis? Vontade, do Cidal, Clarividência, Rodrigo Medeiros, Onde a Religião Termina, do Marcelo da Luz, e Sem Medo da Morte. Kátia, tem uma pergunta aqui, de uma teletertuliana, em que ela pede para você expandir a enumerologia, na página 8. Então aqui, na verdade, tem alguns tipos, de bilhete da lucidez. Então vamos pôr, o bilhete da lucidez pró-somaticidade. O que você precisaria, assim, o que mais poderia favorecer a sua condição somática num determinado momento evolutivo? Então vamos supor assim, que na sua família tem várias pessoas que desenvolveram demência, ficaram gagás ao longo da vida. O que você teria que lembrar para si mesma para você tentar não ficar gagá, entendeu? Para você poder fazer a... Antes que fique gagá, né? Antes de ficar, Antes de ficar, pró-somaticidade. Então, às vezes, vamos supor, a pessoa ela é sedentária, então, que tal fazer exercício? A pessoa ela é muito emocional, então que tal melhorar um pouco disso? Porque se tiver um abalo emocional forte, a tendência pode ser desencadear o problema, mexer mais com o mental soma, com o cérebro. Aí a pessoa teria que ver, Se tiver mais algum específico que você queira... Ela pediu para você desenvolver toda a numerologia. Vamos porque alguns frente, eu já dei exemplos. O bilhete da lucidez doméstica. Como é que é esse da lucidez doméstica? Aí tem que ver. Então, vamos supor assim, uma situação bem trágica, no caso de ter um incêndio na minha casa, de ter um alagamento, que bilhete de lucidez que eu faria para mim? Tem gente que fala assim, isso daí é uma condição atípica. Não é atípica, não. Faz pouco tempo que aconteceu aqui em Foz, várias pessoas perderam seus pertences, teve chuva de granizo que quebrou os telhados. Eu conheço pessoas que perderam muita coisa. E não é só gente pobre que perde, não. Eu conheço gente que tinha casa em condomínio na Califórnia, deu um terremoto e simplesmente a terra fez assim, engoliu o condomínio, a pessoa perdeu tudo. Então, quer dizer, você já pensou numa situação dessa? Pode acontecer com a sua casa. E aí? Isso vai te afetar? Se não te afeta, não precisa fazer bilhete da lucidez. Se você falar assim, que bom, estava precisando mesmo jogar umas coisas fora, e aí você vai para o albergue mais próximo, ou para debaixo da ponte e fica feliz, não tem problema.
Mas se isso for te causar um conflito, atrapalhar as coisas que você está fazendo, vale a pena você fazer um bilhete da lucidez, né? E aí tem o bilhete da lucidez profissional. Então, por exemplo, só no passado, praticamente 60 mil engenheiros foram demitidos no Brasil, né? O Brasil já está com mais de 9 milhões de desempregados, né? A estatística do ano passado. Então, 5%, né, da população. Se você for demitido amanhã, e aí? Como é que você vai ficar? Se isso for te afetar muito, vale a pena você escrever um bilhete da lucidez, né? Não, olha só, eu sei fazer tanta coisa, que tal eu buscar um mercado informal? Muita gente agora está procurando ser motorista, né, Uber. do Uber, exatamente. Um outro mercado que está em franca expansão é das diaristas, porque as domésticas estão sendo dispensadas com carteira assinada. Muita gente que trabalha no comércio, na indústria, está se candidatando em agências de diaristas. Então, acho que aí, nessas situações assim, de dificuldade, até meio trágicas e dramáticas, é que a pessoa ela tem que, assim, não é que vá acontecer com ela, mas se houver a possibilidade de acontecer, e se aquilo for algo que vai causar um conflito, né, um abalo na vida dela, já deixa o bilhete pronto, porque se acontecer, você já tem lá a saída para si mesmo, né? Nessa questão do bilhete da lucidez profissional, acho que teve um outro caso que você também mencionou, da pessoa, por exemplo, não sucumbir a determinados chamados ou determinadas ofertas de trabalho. Isso acontece também, de trabalho, assim, mais mirabolantes e que vão desviar a pessoa da proex dela. Não só desviar, mas causar interprisão. Olha, gente, hoje em dia, se você assistir determinados documentários, eu fiz até um verbete sobre isso, você vai ver que algumas empresas não trabalhe para elas, não consuma delas, porque você está entrando numa interprisão enorme, né? São empresas assim que estão causando danos para um grande percentual da população mundial. Então, tem trabalho que é melhor a pessoa não aceitar, porque ela vai entrar, não só ela pode entrar num desvio, mas ela pode estar entrando numa interprisão também. Então, com relação a esse ponto, eu vou só sair assim, um pouquinho do tema específico, mas isso tem a ver com a lucidez também, porque eu já vi argumentos no seguinte ponto. Mas em situações como essa, é bom ter pessoas cosmoéticas em contextos assim, para poder ajudar, né? Como é que você vê declarações desse tipo? Tem que ver se a pessoa tem força, né? Se ela vai ter força cosmoética para poder ajudar. Porque isso consegue ajudar aquele papel do infiltrado. Mas para isso a pessoa tem que ter um histórico, ela tem que ter autoridade moral, né? Agora, eu acho que a partir do momento, se a pessoa está numa situação crítica financeira, está muito dependente de um determinado trabalho, eu acho que a tendência é ela se acompliciar, porque ela não vai ter força ali de bancar determinados posicionamentos, né? E hoje em dia tem muita coisa que pode ser feita. Agora, às vezes, o que ela vai ter que fazer vai ser algo fora da profissão, algo até assim socialmente menos bem visto, né, do que o status, aquilo que ela estava acostumada, mas para ela se manter na cosmoética, né? E agora um último item aqui da sua numerologia, que eu acho que esse você ainda não falou, o bilhete da lucidez grupo kármico. Isso é muito sério, né? Porque às vezes a pessoa tem ali uma condição familiar e que ela vai ter que, vamos supor, tem uma criança na família e, de repente, os pais dessomam e não vão poder cuidar e sobra para você assumir, né? Então, às vezes você tem que contar que essa situação pode acontecer
e que a responsabilidade, às vezes, você é o único parente que tem daquela pessoa e que você vai ter que olhar por ela sim. Vamos lá, Eni. Oi, tudo bem? Queria que você expandisse, Kátia, por favor, o corte da síndrome da obnubilação consciencial. Sindromologia, página 8. Então, Eni, aqui o bilhete da lucidez é justamente um antídoto, né? Para naquelas situações de vida em que a nossa lucidez cai, que a gente fica mais perturbado, fica mais emocional, a gente tentar recuperar o mínimo possível para conseguir agir dentro de um determinado contexto, né? Então, por exemplo, eu estava comentando o caso da África, né? Lá na África, o holopensene às vezes te deixa bem obnubilado, sabe? Dá um rebaixamento da lucidez. Então, se a pessoa ela não tiver muito claro para ela mesma o que ela está fazendo ali, a tendência dela é desviar, né? Então, ela tem que ir colocando cada vez mais trilho, cada vez mais, digamos assim, hábitos, tarefas, procedimentos para ela mesma no dia a dia, de modo que ela tente não sucumbir a essas baixas de lucidez que dá. Ainda, em determinados momentos, assim, em que a pessoa está num ambiente homeostático e que ela sente uma espécie de intrusão em que dá uma obnubilada na pessoa por qualquer motivo, ela não está esperando. Não seria esse o caso, seria mais, o exemplo que você deu, seria no sentido da pessoa que está num ambiente no holopensene mais carregado, né? E o inverso, isso é que eu queria também, que se você pudesse falar. Não, acho que serve para qualquer situação, né? Sim. Aí tem que ver quando a pessoa está num ambiente mais homeostático, uma condição mais equilibrada, aí muitas vezes é escagem, né? Ela aprender a fazer mais assistência, não sei se a professora Cristina também quer falar, mas quando a pessoa está melhor é que os amparadores vão aproveitar para ver se ela pode dar uma ajudinha ali, né, no contexto, né? Porque quando a pessoa já está perturbada mesmo, não ajuda em nada, né? Tá ok. Agora, o que pode acontecer, Kátia, dentro dessa situação que a Eni está trazendo, não sei se você concorda, é da pessoa escrever um bilhete de lucidez para que ela justamente haja de maneira mais eficaz nessa possível escagem, né? Ou se de repente se a pessoa percebe que tem um padrão assim, né, que mais traz uma obnubilação, né, para a pessoa, talvez ela possa escrever um bilhete de lucidez nesse sentido. Você entendeu, Eni? Se a pessoa vê assim que tem casos em que esse nível, né, assim, de interações, de acoplamentos, né, a pessoa tem menos eficácia em como lidar com isso. Certo. Aí, às vezes, vale um bilhete de lucidez. O que você acha? E também vale a pena estudar sim, né? Porque a pessoa sai, às vezes, ali um pouco daquela homeostase, mas é porque ela está fazendo assistência. Mas aí depois ela volta, porque assim, a pessoa também que acostuma a ter um bem-estar muito grande, às vezes ela não quer abrir mão daquilo, né? Só que para fazer assistência, em geral, esse bem-estar ele cai um pouquinho, né? Nem que seja temporariamente. Ok. Obrigada. Kátia, na verdade o meu foi um bilhete ao contrário. Teve um dia que acho que eu estava num momento de lucidez e eu passei a notar o resultado das coisas que eu ia fazendo. E chegou num certo momento que eu até admirei, falei, puxa, mas está dando tudo muito certo. E até me surpreendi com alguns resultados e tal. E eu guardei esse bilhete, eu guardei essas anotações e me vali delas
assim, numa consulta em dias que parecia que as coisas não estavam muito boas. E isso me ajudou bastante. Quer dizer, não é um bilhete. Como é que você analisaria? Isso aí você está fazendo como se fosse assim, um inventário, né, de realizações. E aí, naquele dia que ou você acha que não rendeu muito, ou você não se sentiu muito realizado, você resgata isso, né? Eu não sei, é assim que eu estou interpretando, né? Foi o que eu senti realmente. E aí, de repente, aquilo te ajuda a evocar aquele holopensene de realização, de acertos, das coisas, dia matemático. Exatamente essa evocação que você está dizendo, porque eu falei assim, poxa, se hoje eu não estou tão bem assim, naquele dia eu estava. Com isso eu já iniciei um processo de evocação, né? Daquele sentimento de realização e tal. É isso? Né? Agora você pode, esses dias não tão bem se repetindo, aí você pode fazer um bilhete para você. Entendeu? O bilhete O que você falaria para você mesmo nesses dias? O que o Juvenal, com muita lucidez, teria para falar para o Juvenal quando ele está menos lúcido, está mais embaixo? Obrigado. Kátia, na página 8, em antagonismologia, vou pedir para você falar um pouco mais, estender, dar exemplos, né, sobre os dois últimos antagonismos que você menciona. O primeiro é o antagonismo religiosidade, prática da TENEPS, e o antagonismo servidão interpresidiária e doação libertadora, fazendo um cotejo aí com o tema do seu livro. Então, eu acho que esse religiosidade, né, aquele negócio, você parar para rezar e você apela para Deus. Minha vida está assim porque Deus quis, né? Então, uma coisa assim da dependência, da subserviência, do medo, né, de você transgredir uma determinada cartilha, e aí de repente você começa a praticar TENEPS, que eu vou falar assim, o meu caso, uma condição surpreendente da TENEPS para mim é que a TENEPS me deixou mais intrafisicalizada. Então, eu acho que antes eu tinha uma coisa assim, de uma busca até espiritual e multidimensional e do transcendental. E quando eu comecei a fazer a TENEPS, isso curou. Quando eu comecei a TENEPS, eu notei que em pouco tempo eu fiquei mais pragmática, mais objetiva, mais intrafisicalizada. Muito assunto assim comecei a achar muita maionese em determinados tipos de assunto, né? Se não fosse um parapsiquismo mais factual. Então, eu acho que a TENEPS, para quem tem ranço religioso, ajuda demais, desde que a pessoa não fique lá, né? Na TENEPS, como se estivesse na missa, ou pedindo tudo para o amparador, né? Que nem fazia para os santos. Tem a posturas sacralizadoras, né? Não pode ter postura sacralizadora. Mas se a pessoa fizer TENEPS de fato, a TENEPS vai dar tanto, digamos assim, puxãozinho de orelha, e vai fazer tanta pessoa assim, vai impulsionar a pessoa para uma maior autossuficiência. O que a religião não faz. A religião faz a pessoa ficar genuflexa, a pessoa ajoelhar, a pessoa aceitar sem questionar. E eu acho que a TENEPS, ela gera na pessoa, e eu posso falar de mim como cobaia, das minhas vidas enquanto religiosa, e gente de convento, etc. e tal, e outras coisas mais. Então, eu vi bem nítido o efeito contrastante da TENEPS nesse sentido. A questão da TENEPS intrafisicalizar é quase um paradoxo, não? Pois é um paradoxo, né? Porque a TENEPS, teoricamente, seria um portal que vai te abrir, né, para a multidimensionalidade. Mas, no meu caso, ela fez o contrário. A TENEPS me deixou mais pé no chão, mais racional, mais
mais realista. É que eu acho que nesse caso, assim, a TENEPS, como a Cátia falou, né? Quando a pessoa ela faz TENEPS mesmo, né? Ela vai tendo a oportunidade de passar por autocuras, né? Então, dependendo do tipo, digamos assim, de doença, né? Ou de ajuste, vamos falar assim, dependendo do tipo de ajuste necessário para que o tenepsista possa ir qualificando o padrão de interassistencialidade dele, então esses ajustes vão sendo feitos, né? Então, no caso do exemplo que ela está trazendo, pessoas que tinham assim uma certa um irrealismo sob o ponto de vista da né, das questões mais transcendentais, né? E aí isso foi ajustando para que ficasse mais realista, e aí a condição da interassistencialidade, né, do tenepsista, que não é só nos 50 minutos da TENEPS, é importante a gente falar isso, né? E a interassistencialidade do tenepsista, ele fique mais adequado, né, às necessidades de assistência também, né? Porque nós estamos nessa vida aqui intrafísica, nessa dimensão, a necessidade de assistência a partir dessa dimensão é primordial, né? Importante. Oi, Kátia. Oi. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu não sei se você já falou, eu gostaria que você falasse... Vai falando. Eu gostaria que você falasse do anterior, antagonismo de companhias assediadoras do passado, amparadores de função atual. Então, vamos repetir, acho que não ficou, o microfone não está muito bom, né? Então, é o antagonismo, companhias assediadoras do passado e amparadores de função atual. Esse aí é um exemplo que até eu comentei nessa tertúlia, justamente, vamos supor, a pessoa acabou de se formar, né? É um jovem profissional ainda, e aí aparece aquele emprego, assim, dos sonhos, né? A pessoa vai ganhar super bem, vai ter um status, um estilo de vida, né? Alto estilo de vida, tudo mais. Aí você acha que esse é assediador do passado ou é amparador de função atual? Olha, amparador só dá trabalho, tá? Eu estou chegando cada vez mais a comprar. Amparador não tem esse negócio de férias, feriado, e passeio, e refresco, não. Amparador só dá trabalho. As tarefas que o amparador dá são tarefas trabalhosas, tarefas que vão exigir um nível, né, de desafiadoras, vão exigir abrir mão, fazer concessão, fazer reciclagem. Você muitas vezes pensar como vai resolver aquilo. Então, agora assediador não, geralmente são coisas boas, aquelas coisas assim que te dão um prazer. Não é que coisa de amparador não te dá prazer, mas coisa de amparador te dá trabalho. Coisa de assediador, deixa eu ver o que dá. Coisa de assediador... Era mais comodismo, né? Mais comodismo. Hedonismo, o negócio tem um certo, né, glamour, isso, sabe? Tem um glamour, tem um... Né? Tá. Entendi. Obrigada. A pessoa se sente mais do que ela é. Amparador te coloca no seu lugar. Sediador te faz te achar o tal, a tal. Certo. O amparador não te convida para pescar, né? O amparador é tarefa 24 horas, né? Só lembrando. Mas o que eu queria solicitar, Kátia, é que achei muito interessante o foco que você dá na frase enfática. Então, gostaria de poder ouvir mais alguma coisa sobre a sua experiência em relação a essa frase. Então, vamos lá. O bilhete da lucidez é o lembrete da própria consciência para si mesma, visando salvaguardar posturas e autorresoluções evolutivas tomadas em momentos de autocentragem consciencial. Porque o problema é isso, né? A gente decide, mas aí depois, quando vai implementar a decisão, né, Pilar? Aí vem toda a dificuldade, o contrafluxo, o assédio, a necessidade de reciclagem. Aí você começa a decidir, não, mas eu acho que não era bem assim, não foi tanto, acho que eu exagerei, não era assim, não é assim? Meio viagem, né? Acho que eu viajei na maionese, né?
Aí você vai tentando tirar o corpo fora daquela situação, não é verdade? E sai dessa centragem, né? É, porque aí você muitas vezes não está mais com aquela lucidez, com aquele amparo, com aquela visão de conjunto, com aquela clareza. E aí tem que lidar com as dificuldades, né? Mas depois a recompensa é o aprendizado, né? Ah, não, aí depois é ótimo, quando começa a dar resultado, mesmo que seja bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Você entregou 2 livrinhos de ortopensar, também você já fez super feliz. Mas, você ainda tem 998 para entregar. Antes de dessomar, né? Mas começa valorizando os pequenos passos, né? As pequenas aí você fica coisas. super feliz com a biblioteca, que aceitou o livro em português, você conseguiu chegar lá. Que bom. Obrigada, Kátia. Aqui na página 9, na mitologia, se fala no combate ao mito da infalibilidade consciencial. A gente sabe da infalibilidade papal. Qual é a relação? Mas isso aqui é que tem gente que acha que nunca vai falhar, né? Eu conheço gente que era assim, a pessoa nunca ficava doente. Quando ficou, morreu. Entendeu? Então, assim, principalmente o strong profile, as pessoas mais fortes, de personalidade forte, de temperamento forte, elas acham que elas não vão. Ou nunca vai precisar de Nunca ninguém. vai precisar da ajuda, nunca vai falhar, sempre vão encontrar a solução. Mito da perfeição, então. O perfil mais líder é assim, né? Porque líder é aquele povo que eles caem em pé, né? Eles não caem, eles caem em pé. Mas líder também falha. Então, às vezes vale a pena fazer o bilhetinho, né? Com relação Porque a o problema do bilhete da lucidez é assim, às vezes a pessoa ela vai retomar o estágio que ela está, mas vai demorar demais, aí já perdeu muita coisa. O negócio é retomar mais rápido. Uma recuperação rápida, né? Ou a profilaxia, né? Tudo bem, Kátia? Na pensenologia, Kátia, na página 7, penúltima linha, a autorretilinearidade pensênica, como melhorar nesse ponto? Vai ler dicionário, vai fazer fichamento no holociclo, lê bastante verbete, escreve bastante verbete, um seguido do outro. E em sinergismologia, na página 8, na segunda linha, favor detalhar o sinergismo prospectiva-profilaxia. Então, é justamente isso. A pessoa, quando ela está muito bem, ela deve aproveitar e ela fazer uma prospectiva. Olha, nos próximos 5, 10 anos, quem da minha família vai morrer? Isso, como é que eu vou lidar com essa situação? E se for eu que for morrer antes de todo mundo? O que eu já posso fazer para organizar a vida de todo mundo? Então, é isso. É assim, você não espera a situação acontecer, você antecede, pelo menos na sua imaginação, aquela condição e você verifica, isso me causa algum abalo, algum conflito ou não? Se não causar nem para você nem para ninguém, não precisa fazer nenhuma profilaxia. Se causar, sim. O que você já poderia organizar desde agora ou deixar engatilhado para quando aquela situação acontecer, pronto, ficar mais fácil de lidar. É isso. Kátia, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a relação que você vê na utilização dessa técnica do bilhete com a lucidez com o estágio da autodispersidade? Eu acho que na dispersidade, a pessoa dominando as energias, ela vai sofrer menos, né? O abalo, os abalos, as surpresas desagradáveis, tudo mais. Essa aqui eu acho que seria uma forma assim, mental somática de você produzir uma situação né, que um desperto, de repente, não precisaria, né, que ele saberia lidar naturalmente. Aqui você artificialmente você produz a situação.
Com essa questão da profilaxia que você enfoca bastante aqui no seu verbete, e porque essa é uma técnica da autoabsolutismologia, né? Acho que inclusive ajuda a pessoa a manter uma decisão, né? Está dentro lá daquele tópico da orto-autoabsolutismologia, né? Então, e também com essa técnica da profilaxia, né? Da prevenção, os efeitos profiláticos e preventivos que essa técnica oferece. Você pensa que a pessoa, ao ir aplicando isso, isso ajuda a pessoa a ir conquistando patamares mais próximos da autodispersidade? Dependendo de como ela vai aplicando, acho que sim, né? Aqui eu acho que o mais sério é assim, a pessoa não deixar a peteca cair, né? Porque assim, se ela se emburaca muito, se ela regride muito, se ela entra numa estagnação, no regressismo, aí é aquilo que eu falei, ela vai perder um tempo, né? E a gente já perdeu muito tempo e a gente já está atrasado em muita coisa, né? Então, é isso que eu vejo, assim, para a pessoa conseguir fazer o que ela tem que fazer, isso aqui é uma forma de tentar fazer com menos ruído e a pessoa mesmo tentando se calçar daquelas situações em que ela sabe que ela tem uma grande probabilidade de desequilibrar, né? Então, ela já faz a profilaxia ali para tentar não desequilibrar ou não desequilibrar tanto. Então, por exemplo, uma situação bem da nossa CCCI. Todo mundo sabia que um dia o professor Valdo ia dessomar. Agora, quem tentou fazer alguma técnica profilática para quando isso acontecesse? Entendeu? Então, é isso. É uma coisa assim, bem pé no chão, entendeu? Todo mundo tem algum ente muito querido e que algum dia ou esse ente vai morrer ou nós vamos dessomar antes deles. O que vocês estão fazendo, né? O que cada um está fazendo para quando isso acontecer, ser um evento menos impactante, menos digamos assim, danoso, né? Danoso na vida da pessoa e do entorno, né? Bom, parabéns, Kátia, por mais um verbete. Esperamos seus próximos vários aí. Você quer fazer mais uma pergunta, Jana? Não, dá, claro. Vamos lá. Eu queria ver com a Kátia, assim, eu, por exemplo, faço muitos bilhetes, mas faço eles soltos e de repente eles estão na gaveta. Quando faço a limpeza, eu jogo tudo fora. Talvez fosse o caso de manter um livro com os bilhetes para que eles não se percam. Como um livro de credores, você faz um livro de bilhetes? Porque tem bilhete que o uso é mais imediato, né? Então, por exemplo, assim, esse bilhete que eu faço quando eu vou para a África, cada viagem é um bilhete novo, porque cada viagem as tarefas mudam, né? Então, depende. Assim, a proposta aqui não é a pessoa fazer uma coleção de bilhetes, mas a pessoa conseguir identificar quais são aqueles bilhetes-chave. Né, tem que dar um cunho prático, funcional, assim, né, para a técnica. Aí cada um... Que nem esse da profilaxia. Esse da profilaxia, a gente não sabe quando é que vai descartá-lo, né? Esse da profilaxia da dessoma de alguém e tal. Então, isso você pode fazer hoje, que você está no momento de lucidez, e isso vir a acontecer, sabe-se lá quando. Então, como é que você vai recorrer a ele, né? Aí você guarda num local, né? Você tem que guardar numa caixinha, numa pastinha, num arquivo, em algum local. Isso que eu estava pensando, porque normalmente eu jogo os meus bilhetes fora. Não, mas aí jogou fora e não anulou, né, a condição. Só joga fora depois que se já usou para uma questão específica, né? Enquanto não usou para uma questão específica, não usou, não pode jogar fora, Juvenal, né? Não, é que às vezes eu imagino que o fato de eu escrevê-lo, eu já absorvi. Não, de jeito nenhum. A questão é, por isso que tem que ter o bilhete. Porque você vai ter que ler, você vai ter que ter contato com aquilo. A gente esquece, a tal da hipomnésia. Você esquece. Gente, você toma uma decisão, você dorme, amanhã você fala, não, mas peraí,
Acho que não é bem assim, não quero isso não. Entendeu? Seria o caso de escrever assim uma espécie de agenda, né? Por exemplo, tudo que eu tenho que fazer é o dia de amanhã. E aí fazer no meio aquele lembrete que eu não posso esquecer, de alguma coisa ligada para eu ter mais lucidez com relação a uma determinada coisa. Aí você inventa como você preferir, sabe, Ani? Mas a questão é assim, ó. Você vai escrever bilhetes para você, para aqueles momentos que a sua lucidez pode cair. Sim. Quais são as situações que pode dar o apagão? O apagão da lucidez. É uma pílula de lucidez, né? Então a pessoa não põe luz de emergência, põe, né, coisas assim na casa dela. É a sua luz de emergência. Tem situações de vida, tem contextos de vida que quem se conhece sabe. Essa situação é bem propícia para eu ter um apagão de lucidez e fazer besteira. Então, qual é o alerta que eu vou fazer para mim mesma? Agora, lógico, pode, numa dose mais homeopática, você pode fazer isso no dia a dia, né? Mas isso aqui são situações críticas, entendeu? Entendi. Obrigada, Cátia, mais uma vez. Parabéns aí pelas ideias lúcidas, né? Obrigada a todos pela participação aqui no Presencialmente. A gente agradece muito as perguntas e a participação dos teletertulianos. Nossos agradecimentos também para a equipe técnica e passamos para os avisos finais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 12 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Amanhã teremos o verbete Cardápio de Ideias, especialidade Gesconologia, e a verbetógrafa professora Socorro Frazão. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.